Olá galera, meu nome é Thiago Leão Monteiro, sou mestrando do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, sou advogado, sou pesquisador voluntário na Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e sou membro da Comissão de Direito Internacional da OAB-RJ. Para mim é um prazer participar do ciclo internacional de Conferência em Direitos Humanos Fundamentais, trazendo a temática que é aquilo que eu pesquiso para minha dissertação de mestrado, é aquilo que será minha pesquisa do futuro doutorado e é aquilo que eu vou trabalhar, é aquilo que eu trabalho e pesquiso na Caritas como voluntário, e são os meus estudos cotidianos, aquilo que eu venho há cerca de 3 anos focando, né? Não só no ponto de vista do direito, mas também de uma forma interdisciplinar, com sociologia, história, relações internacionais, que eu adoro, estudos de segurança, geopolítica e muito mais. Então eu vou tentar fazer uma introdução sobre o que é o direito ao refúgio no Brasil. O termo refugiado surgiu ante uma urgência evidenciada pelas 2 grandes guerras. Já havia, claro, migrações forçadas em larga escala. Nos remetem aos primórdios das civilizações, onde havia invasões, guerras, e sempre onde há perigo, a gente fugindo desse perigo, se possível, né? A Liga das Nações, que era precursora da ONU, ela tratou de organizar os primeiros instrumentos de proteção aos refugiados através de um conjunto de acordos internacionais no qual os refugiados são classificados em categorias que levavam em conta a nacionalidade, local de partida e a ausência de proteção do seu país de origem. Veja bem, nacionalidade e local de partida. Esses acordos eram ad hoc, o que ocasionava insegurança jurídica. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a questão dos refugiados havia piorado, e nessa emergência, após a criação das Nações Unidas e uma conferência de plenipotenciários, que são os representantes das nações, foi instituída a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados. A gente conhece essa convenção como Convenção de 51 ou Convenção de 1951, que só entrou em vigor em abril de 54. E logo no primeiro artigo ela tratou de conceituar refugiado, referenciando-se logo de cara aos instrumentos anteriores à Convenção, se utilizando desses instrumentos anteriores. Assim, um antigo conceito ficou mais conhecido como refugiado estatutário, ou seja, que estavam nesses anteriores instrumentos internacionais. A Convenção de 51 foi um grande avanço, mas ela ainda assim era insuficiente para as necessidades impostas pelos contínuos e infindáveis conflitos internacionais. Essa insuficiência foi de certa forma intencional. Os estados tinham medo, eles temiam se comprometer em demasiado e restringiram o conceito de refugiado a fatos ocorridos anteriormente ao dia 1º de janeiro de 1951. Ainda em 1951, após decisão proferiria a Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida em dezembro de 1950, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur em português e o UNHCR em inglês, após acalorada discussão entre o bloco comunista e os países ocidentais. Sua missão do Acnur, entre outras funções, era de garantir a proteção internacional daqueles que se enquadrassem como refugiados de sua competência, que abrange, do contrário do disposto da Convenção de 51, sentido mais amplo, independente dos limites temporais e geográficos. Vejamos aqui o artigo 6º do Estatuto do Acnur, que diz, no seu item A, 2, qualquer pessoa que, em consequência dos acontecimentos antes de 1º de janeiro de 1951, ou seja, é o refugiado estatutário, aquele que a gente acabou de falar. E no seu item B, ele já abrange mais, ou seja, aquele refugiado que se enquadra no mandato do Acnur, ele vai se enquadrar nesse item B também, além da Convenção de 1951.
ou seja, qualquer outra pessoa que estiver fora do país e que tenha nacionalidade, ou se não tem nacionalidade, fora do país onde tinha a sua residência habitual, porque receia ou receava, e veremos na lei brasileira o fundado temor, com razão ser perseguida em virtude de sua raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas, e que não pode, ou em virtude desse receio, não quer pedir a proteção do governo do país de sua nacionalidade, ou, se não tem nacionalidade, o apátrida, não quer voltar ao país onde tinha residência habitual. Vale a pena fazer uma pequena pausa para esclarecer que uma coisa é a Convenção de 1951, que tem ali a sua própria definição e tem seus países signatários. Outra coisa é o Estatuto do Acnur. O Estatuto do Acnur está definindo quem vai estar sob a alcunha desse mandato, do mandato do Acnur, que vai estar sob a proteção. Quem é refugiado para o Acnur? A Convenção está definindo quem será refugiado para aqueles países que vão ter que adotar determinadas medidas para incluir no seu ordenamento jurídico. Só que, infelizmente, o fim da Segunda Guerra não pôs fim aos conflitos alastrados pelo mundo, que se alastraram, já vinham se dando e aumentaram e foram se espalhando pelo mundo. Para se ter uma ideia, a Guerra da Indochina, ou a Primeira Guerra da Indochina, ocorreu entre 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até 1954, entre França e Indochina Francesa, com vitória desta, que era constituída por Camboja, Vietnã do Norte e do Sul e Laos. Aproveitando-se de França e Japão, que potências que dominavam a região estarem fracas, o Japão devastado pela Segunda Guerra, a França cansada, tendo tido perdas imensas após a ocupação de anos, estava completamente enfraquecido, e esses países, essas nações pequenas à época, mais rudimentares, se aproveitaram desse enfraquecimento dessas grandes potências. E logo após, ou melhor, concomitantemente, veio a Guerra da Coreia, que era um conflito iminente, já pelo menos desde 1945, e teve início oficial, histórico oficial, em junho de 1950, e tendo fim em 1953, com a Coreia repartida em Coreia do Sul e Coreia do Norte, como ainda é hoje, em um acordo firmado entre Washington e Moscou. E essa guerra deixou para trás 2,5 milhões de civis mortos ou feridos e cerca de 928 mil soldados mortos. Outro conflito pós-colonial que também deixou uma imensidão de mortos e feridos foi Mianmar, ou Birmânia. Foi colônia britânica e também sofreu com a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, até sua independência em 1948. Praticamente ao mesmo tempo, década de 50, 60, 70, Guerra do Vietnã, Estados Unidos e Rússia participando, apoiando o Vietnã do Norte, a Rússia, o Vietnã do Sul, os Estados Unidos. Conflito que se alastrou para o Camboja, para Laos, o Camboja que sofreu os horrores do Khmer Rouge, formado em 68. Outros conflitos como Bangladesh, que é o antigo Paquistão do Leste, a Guerra da Biafra na Nigéria, em 67, Hungria, aproximadamente 250 mil húngaros se verem confrontados com repressão soviética, deixaram o país em 1956. No mesmo ano, 260 mil argelinos fugiram durante a Guerra da Independência contra a França. Entre as décadas de 60 e 80, o mandato do Acnur teve muito trabalho também na América Latina, com a instauração de ditaduras militares. Na década de 80, o Acnur auxiliou 2 milhões de pessoas deslocadas por conflitos na Nicarágua, El Salvador, Guatemala. Década de 90, Balcãs, que deixou mais de 4 milhões de pessoas deslocadas. Genocídio de Ruanda, com não se sabe quantas pessoas, estima-se entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, e outras 2 milhões deslocadas. Nessa continuidade de conflitos e deslocamentos forçados, um protocolo foi assinado na mesma linha da Convenção de 51, de modo que incluísse na definição de refugiado
também, como já havia incluído o Acnur, que incluísse todo mundo que estivesse em situação de guerra ou em situação de perseguição. O protocolo de 67 ele teve um apelo muito grande, porque nessa época começou-se a ver ao vivo, muitas vezes ao vivo, campos de refugiados, inclusive imagens da guerra, do Vietnã e outras. E isso chamou muito a atenção à opinião pública, culminando no protocolo de 67, basicamente expandiu a definição de refugiado em termos temporais e geográficos. Ao longo do tempo, outros instrumentos internacionais passaram também a tomar conta do cenário internacional, cenário jurídico internacional, principalmente na Europa, nas Américas e na África. O direito internacional do refugiado, após 1951, passou a ter suporte oficial da academia, que pedia a adequação das entidades à realidade dos refugiados. Os experts enunciaram princípios do refúgio, sendo os basilares o non-refoulement e a natureza humanitária e não política do refúgio. O colóquio de 81 ainda concluiu sobre a necessidade da extensão da proteção na América Latina às pessoas que deixam seus países em função de graves violações de direitos humanos nos países dominados por ditaduras. O princípio do não-refoulement ou não devolução, não rejeição, é uma ferramenta importantíssima de proteção daquele que precisa de refúgio, buscar refúgio em outro país. Ou seja, os solicitantes de refúgio, o refugiado, não podem ser devolvidos à nação de origem, que seria o local de perigo, ou local em que ele possa estar em perigo de sofrer perseguição, de ser morto, ou de sofrer algum tipo de violência. E a natureza humanitária e não política do refúgio consiste basicamente em não envolvimento de assuntos que não tenham natureza humanitária ou que tenham natureza política, como por exemplo guerra às drogas, como vamos ver no nosso Estatuto do Refugiado aqui no Brasil, que é um trecho que foi influenciado pela política de guerra às drogas em 1996. Em 1984, um grande número de estados se reuniu em colóquio para formalizar a Declaração de Cartagena, que apesar de não ser legalmente vinculante, possui um valor no seu pragmatismo e cometimento na aplicação dos princípios protetivos, que consistem na criação de uma rede de proteção para refugiados e solicitantes capitaneadas aqui no Brasil por entidades governamentais e não governamentais, sob a alcunha do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho. Antes de partirmos para o Estatuto do Refugiado, que é a Lei 9794 de 1997, eu preciso diferenciar asilo, que está previsto no Estatuto do Estrangeiro, que, aliás, em algum momento breve, será revogado pelo novo Estatuto do Estrangeiro, que está em trâmite, há 2 projetos de lei em trâmite no Congresso nesse momento. Diferenciar asilo de refúgio, né? O asilo ele tem natureza política. O asilo é aquela pessoa que está fugindo de uma perseguição de natureza intrinsecamente política. O asilo ele se dá dentro de estabelecimento militar. Por exemplo, os Estados Unidos tem um estabelecimento militar lá no Afeganistão e concede asilo a alguém, um afegão que está sendo perseguido. Apesar de que em inglês asylum remete à mesma significância de refúgio. Em português, aqui no Brasil, a gente faz essa diferenciação. Não é uma diferença muito grande, não é proibido chamar refúgio de asilo, mas há uma diferença. O asilo ele é territorial, diplomático e militar. Ou seja, diplomático numa repartição diplomática, territorial entrou território brasileiro, pode ser concedido asilo. O refugiado ele se enquadra na Lei do Refúgio, que é a Lei 9474 de 97, o Estatuto do Refugiado, que basicamente veio para implementar a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, assim como a Declaração de Cartagena, ou Cartagena, de 1984.
A Lei 9474 de 97, em seu artigo 1º, nos traz a definição de refugiado, como assim será considerado no Brasil. Artigo 1º. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores, está aí o fundado temor, que eu tinha falado mais cedo, de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, que entra LGBT, ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. 2 é a questão do apátrida. Inciso 2 é a questão do apátrida. Não tendo nacionalidade, estando fora do país, não possa ou não queira regressar a ele em função de circunstâncias descritas no inciso anterior. Inciso 3, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Inciso 3 dá conta de situações de guerra, como na Síria, como já foi Angola, não mais é considerado. Bom, pessoal, nesse vídeo eu busquei em breves palavras trazer a trajetória do conceito de refúgio desde a Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra, até o artigo 1º e seus 3 incisos da Lei 9474 de 97, o Estatuto do Refugiado no Brasil. Foi um grande prazer participar do ciclo internacional de conferências sobre direitos humanos e fundamentais, tendo a oportunidade de falar de refúgio, que é um importantíssimo instrumento jurídico garantidor do pleno exercício desses direitos, que é uma vitória da humanidade alcançada após a perda de muitas vidas. Infelizmente, o mundo continua em guerra e os deslocamentos em larga escala que vemos hoje, que vem deixando um rastro de tristeza, evidenciam a importância de se ampliar nossos esforços nos estudos e pesquisas que nos ajudam a compreender melhor o fenômeno das migrações forçadas. Um abraço.